Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus esteja com você e a sua família também. Eu sou Carlos Alexandre, sou servo do grupo de oração Renovai, da cidade de São Leopoldo, diocese de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. E estou aqui hoje para dar continuidade ao estudo da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Então, acredito que você já leu esse capítulo, o capítulo 12, assim como todos os capítulos anteriores. E hoje vamos dar continuidade, onde São Paulo vai nos mostrar, através de uma grande exortação, todos os preceitos morais e também alguns conselhos que ele dá para este povo. Então, São Paulo começa com uma longa exortação sobre o que deve ser a conduta do cristão, não considerado como pessoa isolada, mas como membro vivo de uma comunidade de fé. O tema da unidade e da harmonia era a obsessão de Paulo. Era também o desafio constante daquelas jovens igrejas formadas por cristãos e de tão diferentes procedências e costumes tão opostos. Não esqueçamos que o apóstolo escreve de Corinto, onde as divisões internas estiveram a ponto de fragmentar irremediavelmente uma comunidade que ele mesmo havia fundado e cuidado com tanto carinho. Ter-lhe então chegado rumores de que tal qual em Corinto algo não funcionava bem em Roma. O certo é que trata do tema com a seriedade e a solenidade de quem está anunciando o Evangelho. E não como conselhos e admoestações comuns próprias de qualquer conclusão desta carta. Começou então afirmando que o Evangelho é força de salvação para todo aquele que acredita. Agora que ver esse Evangelho encarnado nas relações pessoais, de uns para com os outros, como se entre todos estivessem oferecendo um sacrifício vivo, um sacrifício santo, aceitável a Deus. Então, São Paulo diz isso no versículo 1, Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Então, São Paulo afirma que esse evangelho é força da salvação para todo aquele que acredita. Agora que ver esse evangelho, encarnado, conforme já falei. Então, este sacrifício vivo e santo é nada mais que um sacrifício vivo e verdadeiro através de um culto espiritual que Deus nos quer. E o Espírito que habita em nós é aquele que nos torna possível de nos entregar a Deus e aos irmãos em um mesmo oferecimento de amor. Então, São Paulo nos exorta no versículo que nós precisamos ser, ou melhor, clamar a Deus com um clamor intundente, clamando: Abba, Pai, papaizinho, olha para mim, paizinho. Então ele vai nos dizer no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. São Paulo vem exortar este povo e também hoje a nós, para que nós não nos conformamos com tudo o que estamos vivendo neste mundo atual. Até porque nós não pertencemos a este mundo, mas sim ao mundo espiritual, a Deus, e logo nós voltaremos a Ele. São Paulo diz que nós não devemos nos conformar com essas coisas que estão acontecendo. E conformar-nos dá sentido de pôr forma, de colocar forma, Então, nós não podemos nos formar a nível de molde, nos moldar com o mundo que estamos vivendo, porque nós não somos deste mundo. Então, ao mesmo tempo, nós não podemos aceitar
as coisas que estão acontecendo no mundo. E eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer uma grande revolução no mundo. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa fazer uma grande revolução na sua vida, olhando para dentro de si e olhando para aquilo que Deus quer para você, para nós, neste mundo de hoje. Então, nós precisamos preparar o nosso coração, preparar a nossa alma e espírito para um bem maior que há de vir. E por isso ele nos dá, ou melhor, ele nos mostra que através da palavra, dessa carta, que nós precisamos ser e fazer sacrifícios agradáveis a Deus. E interessante que os judeus e gentios são salvos somente pela graça de Deus. E nós também seremos salvos somente pela graça de Deus. Por isso todos os remidos devem se entregar ao Senhor como sacrifícios vivos e agradáveis, transformados com essa graça que vem de Deus. E a misericórdia de Deus em salvar pecadores, existe uma resposta de gratidão. O cristão deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, não deve se conformar com o mundo, pois se transforma pela vontade de Deus em nós. Olhando para os versículos seguintes, São Paulo vai nos dar ou nos mostrar que nós temos diversas funções. Os membros de um corpo são diferentes, mas interligados para cooperar para o bem do nosso organismo. Então temos um corpo com vários membros, com sistemas dentro de nós, no nosso organismo, sistema digestivo, respiratório, e isso vai fazendo com que eles entram em uma concordância, e onde um não está bem, o outro também não estará bem. Então, precisamos também entender que cada membro do corpo de Cristo é diferente, mas todos têm seus papéis para cumprir. Paulo cita exemplos de alguns dons daquela época e de outros permanentes, mas o ponto é o mesmo. Cada um deve usar o que recebeu de Deus para lhe servir, e para servir aos outros membros do corpo. Vejamos então, aqui no versículo 3 em diante, né, ele vai dizer: em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoável, modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. E aqui ele fala também dos dons diferentes que nós temos. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom diferente que Deus nos dá. Deus dá a quem Ele quer, que o Espírito vem e entrega para quem Ele quer. Indiferente se você é formado ou não, se você é um sábio religioso ou não, se você é um formado em Bíblia, um exegeta, né? Aquele estudioso, um filósofo, um teólogo, enfim, não, Deus dá para quem Ele quer. Os dons que Ele quer para serviço, Ele dá para quem quer. Então São Paulo vai dizer assim: aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a sua fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Então, o Senhor vem nos dar essa graça através dessa carta, desse estudo de São Paulo, para que nós possamos entender um pouco mais desse zelo que o próprio Cristo nos quer dar. Então, o Espírito que habita em nós é aquele que nos torna possível de nos entregar a Deus e aos irmãos em um mesmo oferecimento de amor. E esse amor desenvolvido amplamente, o apóstolo situa a unidade e a harmonia da comunidade em seu nível mais
mais profundo, conforme a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 ao 12. Daqui parte a longa lista de recomendações de admoestações e conselhos que entretecem a conduta ideal do cristão como membro da comunidade de fé. Trata-se então de um programa tão atual para a comunidade de Roma como para a nossa igreja no dia de hoje. Nesse trecho, como nós falamos, São Paulo fala a importância dos dons de serviço, né, meu irmão? Então você que tem hoje aí um dom da intercessão, o dom do clamor, o dom clamor em línguas, né? O dom da cura e libertação, o dom da pregação, o dom da casa, de ser dono de casa, o dom de ser um grande mentor na sua igreja. O que é um mentor, né? Um belo professor, aquele que ensina com zelo todas as pessoas, um catequista. Tanto ele, catequista de batizado, quanto da primeira Eucaristia, ou até mesmo de crisma. A abordagem certa é uma perspectiva realista e equilibrada. Pense com moderação. Mesmo quando reconhecemos a habilidade de fazer alguma coisa, devemos lembrar que é dom de Deus, e Deus que nos deu. Não fomos nós que conquistamos esse dom, não, Deus nos deu. Então precisamos servir com amor, conforme ele vai falar ali no versículo 9, que vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Então, esse trecho é um dos mais práticos da carta aos Romanos. As orientações dadas aqui vêm como uma aplicação natural dos fatos doutrinários apresentados nos primeiros 11 capítulos anteriores que você já estudou aqui conosco na nossa página do YouTube. Todos os discípulos de Cristo, judeus e gentios, devem as suas vidas à misericórdia de Deus. E nós também devemos a nossa vida à misericórdia de Deus. Mas também não podemos achar que a misericórdia de Deus vai apagar totalmente a nossa culpa. Precisamos nos arrepender verdadeiramente para que Deus possa, daí sim, entrar com a sua misericórdia e nós sermos totalmente livres do pecado. Devemos viver como servos gratos, dedicando-nos ao serviço com humildade. São Paulo vai também nos falar no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai-o e não os praguejeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E São Paulo vem nos dar essa graça, nos mostrando através de um amor verdadeiro, um amor sincero, que nós devemos seguir sem hipocrisia o nosso serviço ao Senhor. O nosso serviço ao Senhor e ao povo de Deus principalmente. Servir cordial e humildemente. Ajudar aqueles necessitados, fazendo as nossas obras de misericórdia. Ter simpatia para com os outros. Não viver nas arrogâncias. Abençoar os inimigos. Procurar viver em paz. E aqui eu ressalto também, meu irmão, eu tenho um dom, você tem outro dom. E não quer dizer que o meu dom é maior que o seu, e não quer dizer que eu sou maior que o seu. Por exemplo, se eu tenho o dom da cura e libertação, e você tem o da intercessão, não quer dizer que o meu dom da cura e libertação é maior do que o seu da intercessão. Você pode ter amplamente mais qualificação espiritual, qualificação entre aspas, espiritual do que eu, mas o Senhor o usa de várias e diversas formas. Não fique colocando empecilhos para servir o Senhor, dizendo que eu não sou capaz,
que você não é capaz de fazer tais e tais coisas. Você é capaz, sim. O Senhor te deu e te dará essa capacidade conforme Ele quer, no momento certo, na hora certa. Nós precisamos entender que o meu irmão que prega há mais tempo e com maior sabedoria do que eu, ele não é mais do que eu. E eu não sou menos do que ele. Ele não é maior e eu não sou menor. Estamos relativamente no mesmo corpo, onde cada um faz a sua função. Eu preciso do meu irmão que sabe mais, e o meu irmão precisa de mim que sabe menos, porque cada um tem as suas qualidades. Mas isso é necessário para que nós entendamos que este mundo que hoje vive num meio onde o poder, o querer e o ter estão acima de todas as coisas, que nós possamos viver a humildade que Deus quer, viver a humildade em serviço, fazendo tudo aquilo com amor e zelo. São Paulo também vai nos mostrar através da justiça, né? Vai dizer no versículo 17: não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Nós precisamos, nós cristãos que seguimos o Cristo verdadeiro, nós precisamos e devemos detestar o mal. O mal não pode fazer parte da nossa vida. O mal precisa estar sempre longe de nós. E nós precisamos nos apegar muito ao bem, fazer o bem a todas as pessoas, até mesmo aquelas que fazem o mal, para nós, para os nossos familiares. São Paulo também vai nos exortar com o zelo fervoroso e constante em servir o Senhor que devemos ter. Em todas as coisas servir com zelo e com o fogo do Espírito Santo que brota dentro de vós, do nosso coração, colocado lá no nosso batismo. E esse zelo fervoroso, ele precisa ser constante. Não deixe, meu irmão, o seu fogo, o seu zelo baixar, que ele somente aumente, não baixe. Por isso, ore, ore em todas as circunstâncias, ore. Também São Paulo vem nos falar da perseverança, para que nós possamos estar sempre seguindo o Senhor e nunca desistir, regozijar-se na esperança que vem de Deus. Seja paciente, ore com amor, com temor a Deus, na perseverança que vem do Espírito Santo. Pelo amor e pelo sacrifício de Jesus, o nosso Deus misericordioso nos oferece a vida eterna com Ele. E em gratidão devemos nos oferecer como sacrifícios ao Senhor e como servos humildes e dedicados ao povo dele. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para todos nós que estamos aqui hoje, vivendo, buscando um mundo melhor. E só vamos conseguir fazer esse mundo melhor se nós sermos melhores. Meu irmão, seja melhor. Seja uma pessoa melhor do que você é hoje. E eu te convido a pedir agora o Espírito Santo sobre você. Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, venha sobre cada pessoa que aqui está ouvindo essa palavra, ouvindo essa partilha, esse estudo, que tu possas, Espírito Santo, entrar na vida de cada um, fazendo com que irradie em nós o teu mesmo Espírito, o teu mesmo fogo que foi colocado em nós no nosso batismo. Que nós sejamos sempre verdadeiros pregadores e anunciadores da palavra de Deus, desde daquela promessa feita no nosso batismo através dos nossos pais e padrinhos. Vem, Espírito Santo, inunda o nosso ser, enche-nos com teu poder,
para que nós possamos ser mais e melhores no serviço ao Senhor. Que a nossa humanidade, que a nossa humildade venha através do Espírito Santo e não através de nós. Espírito Santo, enche-nos com o teu poder, com o teu fogo abrasador. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.